Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, que traz hoje um tema esclarecedor. A gente precisa de esclarecimento. O ser humano, ele busca respostas, e as respostas, claro, têm que ser esclarecedoras, porque não adianta ter resposta e você não entender absolutamente nada. Então, você precisa pegar a fundamentação dessa resposta, criar sua própria, ter o seu próprio discernimento para você chegar a absorver alguma coisa disso que a gente traz para você. Então, o tema que eu trago hoje é vidas passadas, famílias, amigos e amores. É sobre isso que nós vamos dissertar aqui, tentando esclarecer alguns aspectos que eu tenho dúvidas, e ninguém melhor para nos explicar isso do que o nosso querido amigo e irmão Jean-Val Elan. Elan, como é que você está? Tudo bem com você? Obrigado. Bom, tudo em paz. Alegria novamente estarmos reunidos aqui no nosso circuito de tentar entender, tentar decifrar as coisas da vida. Vamos juntos. Vamos começar pelo seguinte. Eu lembro que numa das nossas últimas conversas, você disse que você fez uma complementação. Você pegou o livro dos Espíritos e você fez uma complementação em cada pergunta. Fala um pouquinho mais sobre isso, e depois eu continuo com a minha indagação. Que trabalho foi esse? Desde os anos 90, século passado, que um grupo de amigos espirituais me pedia para nós atualizarmos não a revelação espiritual organizada por Kardec, mas alguns temas que foram, então, abordados na segunda metade do século XIX e introduzir outros que hoje a gente sabe e na época ninguém sabia, então não houve perguntas aos espíritos naquela época sobre assuntos que hoje nós temos disponíveis. Mas eu nunca quis fazer isso e nunca fiz. Sempre, como eu não me vinculei ao movimento espírita, ao contrário, fui duramente agredido por algumas figuras vinculadas ao movimento espírita, federações espíritas, soltaram cartas esculhambando comigo. Então, assim, foi uma baixaria longe daquilo que o espiritismo efetivamente se propõe a ter como postura, né? Então, eu resolvi me afastar totalmente de qualquer perspectiva nesse sentido, mas a vida roda, a Terra gira, e passaram-se uns bons 20 anos e nada no espiritismo renovou-se no sentido de esclarecer esses pontos, e os amigos espirituais continuaram a me solicitar esse concurso, e eu resolvi fazer. Fazer o quê? Uma releitura do Livro dos Espíritos. Tá. Então, eu convidei um grupo de amigos do Grupo Atlan, e nós passamos, acho que 2 ou 3 anos, nos reunindo uma vez por semana, fazendo uma regravação das 1.019 perguntas do Livro dos Espíritos, fazendo a leitura da pergunta, a leitura da resposta dos Espíritos, a leitura dos comentários de Kardec, quando existia, e eu entrava, então, com os meus comentários atuais sobre a pergunta, sobre a resposta e sobre os comentários. Então, é um trabalho muito bom. Nossa! São, sei lá quantas horas de vídeo ele tem. Então, hoje existe um produto, vamos assim dizer, porque eu não vou chamar isso de nada vinculado a nenhuma religião, prefiro tratar dessa forma para ficar totalmente independente. Sim. Na época, eu resolvi abrir o Instituto de Estudos Espirituais Profundos, o IESP, em que lá eu fui começando a avaliar vários assuntos que o Espiritismo, na época, não pôde esclarecer direito. Um deles, a existência do mal. Nenhum espírito explicou isso, nem o próprio Kardec conseguiu explicar, e tudo que ele falou no livro A Gênese, nos capítulos 2 e 3, é que deve existir uma explicação aí mais razoável para que o mal exista na vida, ponto. Porque qual era o problema? É o Deus perfeito, a vida perfeita e o mal no meio. E o Deus é perfeito, ou seja, vários
itens permanecem não respondidos e surgiram novas questões, como a gente já falou. Então, tudo isso eu fui abordando nessa revisão, numa releitura totalmente informal dos 1019 questionamentos que Kardec colecionou no Livro dos Espíritos. Então, onde está isso? Onde está isso? Antes estava disponível no IESP, mas eu acabei com o IESP e hoje está disponível no projeto Órgão, no Órgão. É uma nova plataforma que a gente criou e está lá. Releitura do Livro dos Espíritos. Releitura do Livro dos Espíritos. Tá. Foi publicado alguma coisa? Não, é um arquivo. É como se fosse um filme. É como se fosse um curso em vídeo. Sou eu falando o tempo todo. Elcia Luiz faz a leitura das perguntas, de tudo que está escrito no Livro dos Espíritos, e eu faço o comentário. E o Grupo Atlan de Natal e outros lá de Cambuquira, foi quem ajudou a levar isso adiante. Então, existe isso aí e mais várias outras coisas sobre temas vinculados. Tem um item lá no IESP que diz assim, o que é que o Espiritismo nunca respondeu? Aí eu coloco os termos. Bacana. Mas o IESP não existe mais de forma nenhuma, nem como página? Não, porque aí entra um pouco da minha... da minha torrente de defeitos. Sei. Quando eu percebo que eu não estou sendo útil a alguma coisa naquilo que eu me proponho a fazer, eu prefiro... Eu tirei meus livros de tudo que é livraria lá atrás, porque eu digo, eu vou tirar isso, eu não sei se isso está correto. Então, assim, eu tomo atitudes, como eu sou livre para acertar e errar, né? Então, assim, eu prefiro tomar atitudes que pacifiquem a minha consciência, independente de estar certo ou errado, de alguém achar bonito ou feio, eu não lido com plateia. Né? Então, assim, eu meio que fechei o IESP, porque não estava sendo muito útil, estava suscitando muitas críticas. Né? E eu digo, cara, quer saber? Isso não é para a geração atual mesmo, hoje em dia nós já estamos todos meio estragados, deixa isso para o futuro. Então, está tudo ainda guardado, mas eu meio que tirei do ar. Perfeito. Mas está tudo, por exemplo, esse caso que eu acho importantíssimo e tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, está no Orbum, né? Está lá na... Isso, lá na plataforma. Então tá. Agora, então vamos lá. É muito importante, porque como você falou, quem lê, quem já leu, né? Ele percebe realmente que tem muitas lacunas, muitas perguntas sem resposta, muitas coisas que em 1800 e pouco não tinha, nós não tínhamos... Então, é claro que pode parecer incrível, mas precisava de uma atualização. Você faz qualquer obra, naquele tempo a medicina de 1800 não é a mesma medicina de hoje, né? A de Hipócrates não é a medicina de hoje. Então, tudo evolui e é necessário você fazer um complemento. Bom, vamos lá. Eu sempre... Dúvidas minhas, né? Famílias. Tanto se fala na espiritualidade de que famílias, nós já conversamos aqui de que as famílias vão se reunindo, vão se reunindo porque têm os seus débitos, elas não vêm por acaso. Vamos começar pelo seguinte, vamos começar para a gente ir para adiante. Como é que se forma? Vamos voltar lá para o sei lá quando, não sei quando, porque eu não sei o ponto zero, né, dessa coisa toda. Então, o leigo aqui está falando, né? Quando é que começou a família? Uma família qualquer. Homem, mulher, que é necessário para se formar uma família, né? Filhos, e depois ampliar um pouquinho. Como é que começou essa questão familiar? Captou o que eu quero perguntar ou não? Uhum. Tá. O que hoje nós, humanos, entendemos como família, isso é um conceito advindo da ressonância límbica entre os mamíferos. O que nós, humanos, de novo, pensamos hoje, sentimos hoje, entendemos hoje como sendo família, é muito recente. É uma consanguinidade compartilhada e pactuada
por relações de ressonância mamífera. Isso só foi possível quando o cérebro mamífero, com o tálamo, hipotálamo, hipocampo e a amígdala cerebral, permitiu que sobre o cérebro ou cerebelo de réptil, que não tinha essas 4 centrais de coordenar sensações, quando a evolução providenciou isso. Só que isso é o que nós humanos podemos entender a partir da experiência do que a gente vê na natureza terrestre. Isso. Volto a isso daqui a pouco. Mas o que é que os espíritos disseram no livro dos espíritos antes de existir mamífero, ou seja, antes de existir esse universo, já existia uma espiritualidade pré-existente, em que espíritos já existiam nesse tempo e que se organizavam conforme suas afinidades, suas relações de afinidades. Então, a noção de família ancestral no âmbito espiritual, nós humanos entendemos como sendo algo que já existia, vamos dizer, no paraíso, que é essa coisa pré-existente, incriada, e que todo mundo lá, como era bacana, gente fina, aquilo era uma grande família, no sentido de, seja lá quantos ali existiam, era assim que se entendia. Todos eram um elo de uma grande corrente que tinha no ser que a gente chama de Deus, Pai, Mãe, Amantíssimo, que seja, um centro gravitacional ou algo parecido. Isso tem alguma fundamentação, Elan? Tem. Tá. Na minha perspectiva pessoal, tem sim. Só que todos esses circuitos de vida espiritual, e eu explico isso nos livros que publiquei, nas palestras que até agora fiz, isso foi se desdobrando em níveis de quase paraíso, né? Em níveis de quase perfeição, para que exatamente os eus lá do paraíso pudessem sentir algo que não fosse perfeito. Então, o menos perfeito, ou seja, 99% de perfeição, vamos supor que isso seja possível. Então, cria-se, ou criava-se, ou foram criados ambientes a partir de um ambiente que era 100% perfeito, esse agora era 99%, e assim, uma certa escala para baixo, em termos de grau de perfeição, foi sendo criada, e de acordo com as experiências que esses espíritos passaram a ter, eles foram se reunindo, aí inicia uma segunda etapa nesse conceito de família espiritual que a gente está aqui abordando, né? Aí, nesses níveis paradisíacos, não totalmente perfeitos, mas quase perfeitos, foram se reunindo espíritos que, por nível de experiência, iam sendo ressonantes e passaram, então, a conviver juntos, o que mostra uma segunda face ou uma segunda fase do entendimento do que hoje a gente entende como sendo família. Vamos usar como analogia, quer dizer, você se reúne no Grupo Atlan, por exemplo, porque são pessoas afins, têm os mesmos. Então, vocês são formados grupos, assim como na Terra, são formados por afinidade no campo espiritual também. É isso? E sempre foi assim, até que houve o problema de uma criação indevida, e nessa criação indevida, espíritos tiveram que sustentar as formas que, dentro dessa criação, começaram a ser aqueles corpos transitórios que nascem e morrem, e nós, os humanos, somos a expressão mais moderna desse processo evolutivo dentro dessa criação problemática. Aí, aqui, as famílias passaram por um problema. Qual? Imagine 40 ou 400 ou 4.000 espíritos que se adoram, que são ressonantes, mas aí um deles fez merda numa vida transitória e não pôde voltar a conviver com aqueles seus afetos, porque teve que passar a conviver com aqueles que ele agrediu e fez mal. Aí surge aqui um terceiro aspecto, em que a família desse protagonista, que eu estou usando aqui como exemplo, que antes era aquele grupo que ele adorava, ele agora vai ter que conviver com quem ele fez M. Aí ele vai nascer aqui na Terra,
junto com pai, mãe, irmãos e irmãs, que se antes essas experiências eram programadas para espíritos de uma mesma família espiritual, agora é programado para espíritos que não gostam de você, porque você fez besteira na vida passada, então você agora estava vindo para uma família terrestre que não vai com sua cara e sua vida, a partir dali, vai ter um nível de desafio muito maior. Então, a partir daqui, você se desloca da sua família espiritual que existia antes, porque você não vai voltar nem para aquele nível espiritual onde eles estão. Você vai ter agora, de morri, mas seu filho que você tinha nessa vida está no umbral tal, vai tentar ajudar. Aí você nem vai lá para cima, você vai continuar indo para baixo, no sentido de responder frente à sua consciência pelo nível de responsabilidade dos seus atos. Então, o conceito de família, quando o karma negativo começou a ser imposto, no sentido de que o que sai de um ser volta para ele, quando essas ressonâncias negativas começaram a cobrar o seu preço, a espiritualidade se desagregou por completo, teve que criar níveis incontáveis de realidade espiritual transitória, chamada erraticidade, para que esses espíritos passassem a, pelo menos, tentar conviver no estágio de desencarnados, já que, como encarnados, eles se agrediam. Então, a espiritualidade errática passou a ser um pano de fundo, ou a servir como hospital psiquiátrico, ou casa de repouso, ou prisão. Aí é quando a gente fala que a espiritualidade não é democrática nem um pouco. Porque aí você, entre aspas, seu eu existe aqui na Terra, o corpo morre, seu eu volta a existir nesse nível onde ele estava, ou vai para um pior, para onde você é chamado. Chamado por quem? Por outras consciências que exigem que você passe a sofrer o que você fez com que elas sofressem. Então, o conceito de família, Elan, ele é muito mais amplo do que a gente acha. Quer dizer, eu tenho minha família aqui, eu tive uma família em vida anterior e uma outra família em vida anterior, mas agora mesmo você disse que muitas vezes eu apronto numa família ou faço mal para uma família, eu sou colocado naquela família que eu fiz mal. Então, o conceito... Me chamou a atenção isso, porque eu sempre achei que família fosse o tipo da afinidade que você resolve em casa. Por isso que eu queria saber como é que se forma uma família. Mas agora eu já vejo com um entendimento diferente, porque a coisa é muito mais ampla do que a gente imagina que seja, né? Não é uma coisa sua, não é uma coisa particular. Não é uma coisa como aqui na Terra, que tem mulher, filhos, netos, tudo isso aqui. Para nós é isso, uma família. E a coisa, pelo visto, aí é muito além disso, né? Essa família que nós vemos aqui na Terra, como eu falei no início, ela é produto da nossa mentalidade mamífera, né? De consanguinidade. Tá? Tá. E o que é muito bonito, o que é muito belo, porque nós damos a vida da gente porque a gente ama no âmbito dessa família. Ou seja, a família é a célula mais importante de qualquer sociedade. Seja a sociedade de seres irracionais, como os nossos irmãozinhos aqui na natureza, ou seres racionais, como a gente. Família é, de fato, no meio do caos, o único grupo negentrópico que enfrenta a entropia, ou seja, é o único grupo que consegue criar valores altruísticos para, em pleno caos, abrir mão das suas conveniências para cuidar de alguém. A gente faz isso por amor ou por obrigação familiar ou consanguinidade, o que seja, mas é assim que o mundo se organiza. Tá? Mesmo a gente está testando quem vai cuidar um do outro, são os membros da família que vão cuidar um do outro até o fim. Bom, isso é mamífero. Só que esses mamíferos aí são animados por espíritos que não necessariamente são afins, né? É um absurdo, é uma loucura isso aí, né? E são submetidos à ressonância límbica dos mamíferos, ou seja, dois espíritos que não gostam do outro, por terem nascido numa mesma condição humana e numa mesma família,
estão obrigados a conviver um com o outro e a depender um do outro até certas fases da vida. Depois pode até se libertar, mas ali. Então, essa ressonância límbica que os nossos irmãos mamíferos não racionais sentem, o que é ressonância límbica? É uma linguagem silenciosa e invisível que existe entre os mamíferos que faz com que um mamífero sinta o que o outro está sentindo, ou seja, uma leoa, um elefante, eles sentem o que o outro está sentindo. Isso os torna solidários, porque eles não se diferenciam nesse sentido uns do outro, é como se aquele incômodo fosse neles também. Então, nós somos mamíferos racionais, somos mais que mamíferos, né? Então, essa racionalidade é o eu humano organizando uma natureza espiritual, sendo obrigado a lidar com a natureza animal transitória. Dependendo de como o eu da gente faça essa gestão, ele se espiritualiza ou ele se materializa, se torna mais denso e cria a sua sensação pessoal. Essa sensação pessoal o acompanha em qualquer situação. Nós temos uma concepção errônea. Por exemplo, a única certeza que nós temos, dizem, é que nós vamos passar do plano físico para o espiritual, né? Então, a gente fica preso à família, os familiares ficam saudosos de quem se foi, né? E quando geralmente passa para o lado de lá, encontra alguém, geralmente, não sei por que grau de afinidade, nem sempre são pessoas mais próximas que se foram. Eu, por exemplo, perdi a minha irmã com 22 anos e nunca mais tive contato com ela. Nunca mais tive contato. Eu acho estranho, né? Vivo constantemente sonhando com meu pai e com a minha mãe, mas são desse plano, dessa vida, tudo. Como nós já tivemos, Elan, uma série de famílias, como você acabou de dizer, né? E aí já aquele campo que eu vou pensar agora, que é muito maior a família do que aquele conceito domiciliar, né? Por que a gente não encontra, quando passa para o lado de lá, por que a gente não encontra essa família gigantesca que nós somos, que você falou que se originou tudo? Porque nós estamos estratificados em níveis, e, como eu disse, isso não é democrático. Os níveis espirituais, as diversas cidades espirituais que existem nos diversos planos, nenhum de nós escolhe para onde vai. Simplesmente o eu da gente é transferido para onde o espírito da gente já está. É o teu edifício, como você falou do edifício. Lá? Isso, aquela metáfora do edifício, tá? Então, é todo mundo espalhado, porque nesse edifício, cada andar comporta uma pulsação vibratória X, Y, Z. E a pulsação de cada um de nós se ancora no nosso, chama-se conectoma, que seria o conjunto de todos os pensamentos, sentimentos, sensações, símbolos, tudo que um ser humano marcou nesse cérebro através da relação sináptica. Quando esse cérebro morre, o espírito escaneia. Então, o conectoma seria o eu de Rogério, o eu de Eustáquio dessa vida, o álbum de figurinha com todas as memórias e emoções associadas de cada instante que a gente viveu. Tudo isso o espírito leva. Dependendo da qualidade desse filme escaneado, dependendo do que existia em cada figurinha memorial associada a uma emoção, dependendo dessa resultante, o eu da gente vai para um andar X, nesse edifício espiritual que nos espera. Mas isso é automático. Você não tem que fazer nada, você não tem que descobrir o caminho. Por quê? Porque é o corpo de Rogério aqui, o corpo de Eustáquio aqui na Terra, mas o espírito que anima, os espíritos que nos animam, eles não estão aqui sobrepostos a esses corpos. Cada um está no seu andar espiritual. Eles podem vir se sobrepor esse corpo em alguns momentos, mas eles estão vivendo lá. Quando esse corpo morre, é só o eu da gente indo para lá, entendeu? Há essa sensação de túnel, de viagem em túnel, luzinha no final do túnel, tudo isso é a transferência da sensação do nosso eu, que antes estava vinculado a esse cérebro,
definitivamente para o espírito. Então, está todo mundo em andares diferentes. Eventualmente, os andares de cima podem visitar os de baixo, mas ao contrário não se dá, porque os de baixo não sabem nem que tem andar para cima, porque são níveis de vibração distintas. Então, isso, em tese, responde o porquê da gente quase nunca se encontrar, a grande família nunca consegue se encontrar, porque o caos não permite. O apego tem outro sentido, vamos dizer, ou não existe o apego? Você acabou de dizer isso aqui, né? A grande família se espalha tudo e você vê que muitas voltam para suas origens, quer dizer, conviveu na minha família, foi da minha família, mas a partir do momento que volta para o mundo espiritual, continua desagregado. Exato, que eu vejo como um desapego, né? Desapego daquele mundo que acabou de abandonar, onde se manifestava. Certos níveis espirituais reúnem os desapegados, mas outros níveis reúnem os apegados, aqueles que estão mortos, entre aspas, obviamente, se sentem vivos, mas se acham mortos em relação à realidade que antes tinham na Terra, mas ainda continuam a sentir as sensações que sentiam quando tinham um corpo físico. Esse é o problema do apego. Aí eles, como espíritos desencarnados, ainda vão querer fumar um cigarro, beber álcool, cheirar cocaína, comer pudim, transar, seja lá o vício que for. Nós podemos fazer um pouco disso tudo na vida e não ter nenhum problema. Mas se a gente se viciar, ou seja, se a gente se apegar, aí a gente está ferrado. É como uma reprodução do mundo físico, então. Sim, infelizmente, a erraticidade, ela reproduz, em termos grosseiros, 3 situações bem distintas. Uma, que não há a mínima noção de organização, que é a parte umbralina, é onde os eus, cujas sensações estão vinculadas ainda a ódios, a raiva, a disputas, a problemas mal resolvidos, a vinganças, isso funciona loucamente, ninguém controla isso. Essa é a pior parte. A parte intermediária, que é que se chama de recuperação dos eus, cujas sensações são de pessoas ou de consciências particularizadas tendentes ao bem, mas que têm problemas de desmame devido ao apego que tiveram em relação a uma pessoa, a dinheiro, a coisas da materialidade. O apego do ciúme, por exemplo, é uma porcaria. O espírito que morre com ciúme está ferrado, porque vai passar por uma situação de constrangimento. Quem morre lulista, quem morre bolsonarista, está ferrado e não sabe. Quem morre vinculado a um ismo, ele é prisioneiro das sensações produzidas pelas egrégoras que reúnem as vibrações de tudo que é membros de certos ismos, e ele fica numa parte dessa espiritualidade, que é uma espécie de uma roda gigante, que ora está lá no umbral, ora está no setor de recuperação, mas nunca sai disso, porque são figuras prisioneiras de sensações de ódio, no sentido de demonizar, ou de amor fanático, no sentido de endeusar. Quando a sensação que sobra num ser é de desequilíbrio, é de paixão, seja lá que tipo de paixão a gente estiver falando aqui, esse ser está apegado a muitas coisas, então ele está ferrado. Mas é um ferrado que depende do seu grau, porque tem gente que é só de um ismo, mas é só doente, mas não mata ninguém. Mas tem gente que mata por causa daquele ismo. Tem razão. Sim, é uma loucura. E tem uma faixa da erradicidade, que não é a umbralina, nem é essa de recuperação, mas é de espíritos já estabilizados, cuja sensação é de desapego e que estão nesses andares mais altos dessa. Aqui, os membros se reúnem por laços familiares espirituais muito ancestrais. Mas aqui ainda não tem nada a ver com o paraíso que a gente falou no início. Há uma ponte ainda bem grande entre uma situação e outra.
Esses que estão abaixo, que você acabou de citar, esses erráticos, e tudo, eles têm algum tipo de amparo ou não? Ou eles estão simplesmente abandonados? Olha, do jeito que hoje em dia existem poucos voluntários aqui na Terra, e para se trabalhar nisso e naquilo, e agora mesmo, enquanto a gente está falando, um comboio de voluntários foi desgraçadamente morto no problema de Israel e do Hamas. Foi. Então, assim, menos pessoas terminam se inscrevendo para ser voluntário, porque até nem respeito por isso nós humanos estamos mais conseguindo ter. Então, cada um de nós está se tornando cada vez mais egocêntrico, no sentido de cuidar de si mesmo, porque a gente tem medo de sair na esquina. É um problema muito sério. Na espiritualidade é pior. Nossa! Porque não tem... Aqui ainda tem gente. As pessoas apenas não se qualificam para fazer na espiritualidade. Não tem espírito com condições ou com qualificação para fazer certas coisas. Você está falando... Mas, peraí, agora você cabe uma pergunta que passou pela minha cabeça. Hoje nós somos 8 bilhões de espíritos, certo? Aqui, planeta Terra. Imagina o que já passou por aqui. Esquecendo a questão de reencarne, vamos multiplicar isso aí por 100. Né? 8 bilhões, 800 bilhões de espíritos. Você diz que falta mão de obra. Onde estão esses? Onde está essa turma toda? Desde o século XIX, que o que a gente chama de processo de exílio espiritual, que a gente já comentou em alguns dos seus programas, né? Começou a ser feito, e mais especificamente, desde o ano de 1989, começou, numa etapa mais recente, essa coisa. Então, muita gente já saiu daqui, em termos de ter saído dos ambientes espirituais vinculados à Terra. Hoje, segundo as fofocas espirituais, é menos do que o dobro de espíritos que a gente dizer, tem 8 bilhões aqui, tem 7, 8 bilhões lá. Tem bem menos. Deve ter uns 5, 6 ou 4, coisa que eu não estou atualizado. Mas a questão não é só de quantidade, não, é qualidade que eu falei. Faltam espíritos, ou falta consciências espirituais qualificadas para certas tarefas, no campo da ajuda que você perguntou. O espírito ele pode muito pouco no sentido de ajudar efetivamente a quem está encarnado. Ele só pode atuar dentro dos canais possíveis à condição dele, espírito desencarnado, e à condição do encarnado que ele pretende ajudar. Entendo. O espírito pode dar conselho, força, passe, ajudar em questões pontuais, tipo, você vai dirigindo loucamente um carro a 200 quilômetros, aí os espíritos que estão ali, você diz, Rogério está fazendo besteira, vai estourar um pneu, o pneu do carro é careca, ele não ajeitou o pneu, aí o espírito diz, o que é que a gente pode fazer? Aí um diz, deixa comigo, aí chega, joga uma energia em cima do meu plexo, eu me sinto mal durante um segundo, e piso no freio, a velocidade do carro diminui instantaneamente, isso tudo acontece em um segundo. Isso. Os espíritos atuam sempre que podem para ajudar os seus afetos. Por isso que a gente chama, meu guia espiritual, meu amigo espiritual, e cada um de nós tem. Só que se tem 500 que me detestam, o que é que diabos o amigo espiritual de Rogério pode fazer se eu devo a 500 ou a 5 mil, a 5 milhões de pessoas? Ele não pode fazer nada. Só suavizar, ajudar a suavizar a minha sensação frente aos problemas que eu tenho que enfrentar. Mas ele não pode me livrar dos problemas, porque é uma questão, entre aspas, kármica. Perfeito. Quem tem que se livrar desse problema sou eu mesmo, construindo em mim um padrão de consciência superior, em que eu crie mérito moral para que o que estava previsto em termos de desafio suavize ou deixe de existir, porque eu transcendi a situação que eu mesmo criei. Mas tem que ter mérito moral. Mas eu não posso viver por mérito moral dos outros. Claro. Aqui na Terra, a gente empresta dinheiro ou dá dinheiro uns para os outros, mas não existe transferência de mérito moral. Então, infelizmente, falta gente nesse sentido, entendeu, Gustavo?
Você falou da questão, eu ouvi muito naquela época também, que tinha o planeta estava fechado, cada um contando a sua versão, né? Versões mirabolantes, mas o resgate de gente que não encarnava mais aqui, coisas assim, e você acabou de corroborar dizendo que realmente o número de espíritos reencarnando, espíritos novos, né? Vamos dizer, reencarnando aqui, é pouco, é pequeno. Daí vem a minha pergunta sobre o seguinte: que processo é esse que nós estamos vivendo? Para onde foram esses espíritos que já não conseguiram ficar aqui? Ou seja, botou na faculdade, cursou todo o curso de educação e, como não era aprovado, você vai nessa escola, você não estuda mais, eu vou te levar para outra. E aí entra a primeira pergunta: para onde foram esses que já não vêm mais para cá? Já está proibido de vir para cá. Proibido porque foram dadas inúmeras chances e não aproveitaram. E a segunda questão: qual é a verdadeira história sobre os exilados da Capela? Né? Que eles vieram para cá, não era numa condição similar? Não houve uma época... parece que a história é cíclica. Segundo tudo aquilo que eu já li sobre na obra do Edgar Armand, né, Exilados da Capela, tinha mandado a turma que não tinha sido aprovada lá. E aí vem para a Terra, vamos dizer, que muitos desses exilados, não sei quantos foram, e o processo se repete. Por quê? O que se dá as duas questões? Como é que você explica isso? Olha, existem os ensinamentos de Patanjali, que foi alguém que viveu há cerca de 2.400, 2.500 anos atrás, logo depois que Kapila e Siddhartha Gautama existiram na Índia. Patanjali ali esteve. Patanjali produziu os chamados Sutras do Yoga. Tá. Nesses ensinamentos, Patanjali introduziu um conceito chamado Nirodha. Nirodha, em sânscrito, significa você recolher as vritis. Que diabos são vritis? São as atividades mentais do Criador que estão distribuídas dentro da matriz. Tá. Você reunir essas vritis na condição humana sobre a forma de citas, teriam núcleos mentais processadores dessas vritis, e aí o seu eu, que acabou de receber essas vritis, ou seja, de recolher em você mesmo esses elétrons com essas informações, você funciona como um reciclador e devolve para o entrelaçamento quântico dos elétrons aquele elétron, mas com outra vibração que você marcou com a sua fragrância espiritual. Você pode piorar, deixar do jeito que está, ou melhorar aquela informação que entrou via os dendritos dos neurônios que formam o nosso cérebro, e isso acontece a cada microinstante. Então, assim, sob essa perspectiva, qualquer ser que viva dentro dessa matrix é um reprocessador das vritis, ou seja, das atividades mentais que já existem na memória dos elétrons, e tudo que existe como sendo função de vida é a criação de novas espécies na evolução, para que esses novos membros dessas novas espécies criem cérebros mais sofisticados para melhor reprocessar as vritis, ou seja, a notícia podre que já existe no universo, a gente reprocessa e devolve isso dessa forma. Todos os mundos são submetidos a esse processo. Só que, de vez em quando, como você mesmo falou, numa certa realidade ou num certo planeta, como se fosse uma classe de uma escola, a maioria das figuras que estão ali não consegue mais produzir coisa positiva, é só negativo, que piora a memória dos elétrons, que piora a situação do emaranhamento quântico. Então, para que aquele mundo possa ir adiante, uma parte dessas figuras tem que sair dali, para ver se aquele mundo consegue sair de um estágio de caos para um estágio de caos organizado, um estágio de caos educado, um estágio de ressignificação do caos,
até que aquele mundo se torne regenerado ou superior no sentido do reprocessamento que faz das informações. Eustáquio, hoje a ciência consegue provar que dentro de um próton existem as chamadas informações Planck. Planck é sobrenome de um cientista que descobriu que dentro de um segundo existem bilhões de micromomentos e o menor tempo que existe é o tempo de Planck. Então, assim, hoje também a turma diz que existe o menor tipo de informação que existe, a gente chama de bit na linguagem computacional, né? E isso na linguagem quântica seria informação de Planck. Pois muito bem, sabe o que a ciência descobriu? Dentro de um próton, todas as bits com as informações de tudo que existe dentro desse universo estão criptografados dentro de um próton. Um próton e um nêutron criam um núcleo atômico que atrai um elétron e formam um elemento químico. Então, a gente está falando que de uma das partes que compõe o núcleo atômico, formado por 3 quartos, essa coisa, esse supercomputador, condensa na questão holográfica que a informação do todo está contida em sua microparte. Então, isso tudo está sendo processado a cada instante pelos seres vivos. Nós, os humanos, somos os mais recentes. Nós somos a espécie bebê, a que surgiu mais recentemente. Então, a gente processa isso melhor, ou deveria processar. Mas que ligação a gente tem? Você está falando humanos, você está falando nós humanos. Nós somos capelinos ou não nesse aspecto aqui? O exílio planetário que hoje a gente vê acontecer a partir da espiritualidade terrestre, lá atrás aconteceu não só a partir de espiritualidade, mas sim da fisicalidade dessa dimensão, porque seres que viviam no mundo saíram em suas naves e foram viver em outros mundos devido ao problema da rebelião de Lúcifer. Então, nós temos 2 componentes. Uma de grupos que vieram fisicamente, no caso da Terra, aqui para a Terra. Eu conto isso na trilogia Terra Atlantis, que eu lancei já há alguns anos. Mas como Chico Xavier e Emmanuel explicaram no livro A Caminho da Luz, que Chico lançou, salvo engano, em 1947, no seu capítulo 4, onde está ali descrito as promessas do Cristo cósmico, pela primeira vez se fala em capela. Compreenda. Nós hoje falamos em capela. Edgar Armond escreveu o livro Os Exilados em Capela, porque Chico Xavier e Emmanuel lançaram no livro A Caminho da Luz o resgate desse tema perdido, desse elo perdido. Antes disso, só se falava na doutrina dos anjos decaídos, mas sem dizer de onde esses tais anjos haviam caído. Então, Chico Xavier foi o primeiro a dizer, foi capela. Certo? Só que essa informação que Chico deu em 47, há 15 mil anos atrás, lá nas cidades hiperbóreas, parece que todo mundo sabia disso. O problema é que essas informações surgiram e foram só resgatadas. Mas por que é que existe exílio? Para que a reciclagem dos bits que cada ser cósmico precisa fazer, porque essa é a função da vida dentro dessa matrix, é reciclar informações podres, transformá-las em pulsações dignificadas. Essas mitologias explicaram isso lá atrás, só que a religião, a ciência, a filosofia estão cegas em relação a isso. E nem mesmo a revelação espiritual conseguiu explicar isso na época de Kardec, por isso que a explicação está vindo agora. Então, os exílios existem para propiciar sempre novas condições para que o ser transitório possa reciclar as informações que estão dentro da Matrix. Ponto. Então, hoje, podemos considerar que muita gente, os que não encarnam mais aqui, estão indo para os seus exílios, digamos assim? Infelizmente, sim. Muita gente. No ano 2004, um espírito que tem um vínculo muito forte com o espírito que me anima,
em vidas passadas, parece que um já foi pai, filho, um do outro, coisa que falha. Em 2004, esse espírito foi exilado. Foi a última leva de espírito que eu tenho notícia, por sinal, que foi exilado. E o espírito que me anima esteve lá, se despedindo, vamos assim dizer. E assim, dizendo, um dia a gente vai lhe resgatar. Não, é desagradável o negócio. Não tem notícia boa, infelizmente, a não ser que nós humanos as produzamos. Mas quer dizer que todo mundo sai daqui necessariamente vai para lugar ruim, vamos dizer? Não, não é lugar ruim, é lugar de recomeço. De recomeço. Só que esse lugar de recomeço termina ficando chato, porque só vai gente chata para lá. E essa questão da regeneração que tanto falam, é uma palavra muito comum dentro do espiritismo, da doutrina espírita, planeta de regeneração. A Terra se tornará um planeta de regeneração ou um lugar de regeneração é fora daqui? Olha, se nós sobrevivermos à nossa própria estupidez, duvido, e a estupidez que nos envolve, porque é estupidez em todo lugar, sim, seguramente a Terra um dia deverá se tornar um mundo regenerado nos termos em que a revelação espírita fala. Só que nós, humanos, estamos longe de entender o que diabo significa um mundo regenerado. Com certeza, com certeza. Com certeza. Porque, assim, hoje em dia, esse mundo regenerado ele ficou tão distante desses tempos de transição que nós vivemos, que a própria espiritualidade tem como plano A não mais a regeneração da Terra, mas a especiação humana, para que novas famílias humanas comecem a viver em outros planetas, para que, assim, a experiência humana possa viver de maneira digna, porque aqui na Terra não dá mais. Os dignos aqui se ferram o tempo todo, então não produzem o bem, não se formam arcanos ou egrégoras do bem, porque logo são destruídas, porque está todo mundo apaixonado ou por um amor ou por um ódio que sente. São os ismos, cegam as pessoas. Né? Então, nesse sentido, o mundo regenerado é um mundo em que... Deixa eu explicar isso melhor. Chico Xavier explica isso em um dos seus livros, Emmanuel, e reproduzindo uma conversa que Jesus, Judas e Pedro teriam tido no certo fim de tarde, em que João e Pedro... Lucas e Pedro? Não, João e Pedro. Judas e Pedro. Desculpe. Judas e Pedro, dois dos apóstolos de Jesus, conversando com Jesus, estavam enchendo o saco de Jesus para que Jesus assumisse a sua posição de super-messias, se tornar o presidente dos judeus, aquela história toda. E Jesus dizia para Judas e Pedro, ei, eu não posso com a mão segurar uma rosa e com a outra segurar uma espada. Eu não consigo fazer isso. Eu não vim aqui obrigar ninguém a fazer nada. Eu estou tentando dar exemplo. Se alguém quiser me seguir, beleza. Mas eu não vou ser esse Messias aí que vai por ordem. Eu não vou fazer isso. Aí ele disse, olha, preste atenção. Aqui na Terra existem 3 tipos de seres humanos ou de pessoas. Tem aqueles que jamais agridem quem quer que seja, porque preferem morrer a ter que matar alguém. Felizes desses, que mesmo vivendo aqui na Terra, já predicam e praticam os conceitos do céu, ou seja, da espiritualidade superior, que falam que é do amor incondicional, que você nunca pode agredir ninguém. Se alguém vai lhe agredir, deixe alguém lhe agredir, mas eu tento fugir, mas não devolvo. Aí Jesus dizia, infelizmente, esses aqui são muito poucos. Tem também agora um grande grupo, são aqueles que matam para não morrer, ou seja, não são necessariamente maus, mas numa hora de desespero, numa hora de contenda, de briga, terminam matando. Perfeito. Ainda que não seja essa a natureza deles, mas a circunstância, o momento, os leva a isso. Felizes destes, que mesmo nas dificuldades de se viver no caos,
conseguem ainda tentarem ser do bem, ainda que às vezes pratiquem o mal. Mas Judas e Pedro, o pior grupo que tem na Terra, e é o maior, são aqueles que matam por matar, ou seja, aqueles que fazem o mal por fazer o mal. Esses aqui, infelizes, porque eles vivem na Terra praticando os conceitos das trevas. Estes vão ter que sair daqui. Esses. Porque estão praticando escândalo e impedem o progresso. Esses três que você falou agora me determinam o potencial, na sua opinião, desses três tipos de pessoas que vivem aqui na Terra. Que percentual nós estamos hoje a nível global, dos 8 bilhões de pessoas? Me defina os percentuais de cada tipo de ser que você acabou de citar. Nesse ponto, eu tenho uma opinião bem diferente do que os meus amigos espirituais têm. Eles sempre discussam, e esse meu corpo está com 64 anos, 65. E até hoje, desde os meus 32, 33 anos, que eu escuto, 27 anos, que eu escuto os espíritos dizendo: a maioria da humanidade é do bem, a maioria da humanidade é bababá. E assim, eu aceito isso numa boa. Né? Eles é que sabem esses números, eu não sei. Sim. Mas, assim, mesmo eles dizendo isso, eu fico olhando assim de cara, tem uma coisa errada nessa constatação, porque ou então essa maioria toda é omissa pra cacete e está todo mundo esquecido da importância do bem. Né? Porque, assim, infelizmente, pelo que eu acho que eu sei, nós não chegamos a meia dúzia de milhões de pessoas no meio desses 8 bilhões de humanos que podem se dizer íntegros, que têm algum tipo de integridade moral e espiritual ainda colecionada em si mesmo. Sim. Ou seja, se isso estiver correto, nós estamos falando aqui de bem menos que 1% da humanidade. E esses 6 milhões, eu estou sendo extremamente bondoso com a situação, porque o problema é que talvez não existam 1.000 pessoas efetivamente preocupadas com sua integridade espiritual, filosófica. Apenas tentam ser do bem ou se acham bonzinhos, mas, em se achando bonzinhos, terminam se enfileirando com verdadeiros monstros. Às vezes temem as leis, né? Por isso que se comportam. Então, assim, são figuras que ainda precisam que o mundo faça isso ou aquilo com elas para que elas produzam isso ou aquilo. Então, assim, eu olho para o mundo e o que é que eu vejo? Todo mundo adormecido, com raras exceções. Perfeito. Então, eu não sei mais distinguir direito, em pleno estágio de sonambulismo perpétuo em que eu vejo hoje em dia, infelizmente, as pessoas que eu amo, todo mundo, meio que zumbis nesse sentido. Né? Omissos. Você usou uma palavra boa. A maioria é omissa. Então, assim, aquela história de que Gandhi falou, seja você um instrumento da mudança que você quer ver no mundo, que é a única frase inteligente, sábia, decente e honesta que eu conheço, que se pode deixar como mensagem para os seres humanos, eu não vejo ninguém mais fazendo isso, com raras exceções, porque todo mundo se corrompeu, ou todo mundo só quer levar a sua, pegar a sua. Isso não é uma realidade em que os elegantes ganham alguma coisa, já que aqui os espertos é que levam tudo. Então, assim, nesse contexto, meu irmão, eu não sei mais se existe gente boa na Terra ou gente dominada por esse entorpecimento moral, filosófico, espiritual, que nos minimaliza nesse campo aí, nos apequena total. Então, eu não sei lhe responder, mas os espíritos continuam insistindo, dizendo que mais de 50% dos humanos é do bem, seria esse grupo aí que faz o mal, mas não por tendência de fazer o mal, mas devido aos problemas da vida, mas tem assim uns 40% ou por aí que é uma turma que tornou-se imprestável no sentido de continuar a ser útil
ao progresso da vida, então precisaria sair. Claro que todo ser humano é reaproveitável, eu inclusive. O pior ser humano, ele consegue ser reaproveitável, o que não se pode dizer dos seres que vivem nesse universo vizinho. Lá, nada é reaproveitável, porque não houve evolução. Aqui, mesmo que lenta, existe uma evolução em curso. Então, nós somos reaproveitáveis. Nós quem? Os biológicos, os mamíferos. Por isso que tudo que é ser desse universo vizinho vai ter que nascer nessa condição ao longo dos próximos milhões de anos, porque é a única esperança da reciclagem das informações. Então, assim, fechando a pergunta que você fez, eu penso que um pouco mais da metade, um pouco menos da metade da humanidade tornou-se imprestável para continuar a produzir vida aqui que permita a Terra se tornar regenerada, ou seja, um mundo onde só espíritos tendentes ao bem possam nascer. Como isso já falhou há muito tempo, a loucura de enviar seres humanos para Marte, Lua, seja o que o diabo for, é a salvação, entre aspas, para que o experimento humano possa não ficar cativo só da Terra, mas também existir em outros mundos. Se o daqui falir, vai ter outros humanos evoluindo, ou seja, a natureza humana vai escapar, vai continuar a existir, o que é tremendamente importante para o cosmos, porque, segundo essas fofocas, os humanos são quem reprocessam as vrites doentias que sobraram da criação indevida desse criador maluco. Os humanos é que melhor fazem isso. Se os humanos saírem de cena, o universo se ferra. Então, nesse sentido, eu diria a você assim, que na Terra tem meia dúzia de figuras, meia dúzia de milhar de figuras que têm consciência do que está vendo. Tem alguns milhões de pessoas que estão procurando ter consciência, estão se esforçando, mas não necessariamente ainda têm. Aí tem esse grande grupo aí de gente do bem, mas que faz mal, mas seu coração ainda é do bem. Mas tem uma turma aí, cara, que realmente não tem mais jeito. Elan, nós estamos quase em cima da hora. Eu gosto de conversar com você porque você não ilude nesse aspecto, né? Vamos dizer. Que todas as outras filosofias, a maioria das pessoas fica pregando, dizendo, palestrando, falando da esperança de um mundo melhor, de resgate disso, de resgate daquilo, da volta desse, da volta daquele, e você dá umas chacoalhadas, pelo menos na entrevista que você dá no Vida Inteligente. Em outros lugares, cada um pede o que quer, né? Vamos falar desse assunto. Mas aqui eu estou sempre focado exatamente para isso, para a evolução humana, para o descobrimento humano e para o esclarecimento do que poderia se tratar como verdade. E você sempre foi, é uma característica sua, que eu admiro bastante, você sempre foi contundente. Você nunca falou, pelo menos no Vida Inteligente, só posso falar do Vida Inteligente, você não falou nunca aqui para iludir alguém. Você falou na lata. Muita gente não deve gostar do que você fala. Porque a maioria das coisas que você fala, você tira a esperança disso aqui, de um mundo melhor, de amanhã, isso aqui que você acabou de dizer. Eu disse certa vez que se Jesus voltasse hoje para levar os escolhidos, ele lotaria uma Kombi, não mais, no máximo, que você acabou de dizer. Ele lotaria, porque não tem realmente aqui. É aquilo que você falou, os bons não se manifestam, são omissos. Então, te parabenizo aqui ao vivo por ser você mesmo, você só tem a ganhar, ao meu ponto de vista, você só tem a ganhar com isso, porque quando você passar para o lado de lá, vamos dizer, Rogério, eu não sei se você não vai ser mais Rogério, mas tudo bem, né? Cara, você fez... Não pode ser qualquer. Você não fez tudo certinho, mas você foi pé firme. Então é isso, gostaria de agradecer pela sua franqueza, pela sua sinceridade, pela humildade de passar seus próprios questionamentos, né? Você fala, discordou do grupo de espíritos, eu vou discordar do meu guia, pô. Né? Eu vou pensar diferente do ponto de vista dele, mas é isso, quem tem opinião própria é assim. Então, meu querido amigo e irmão, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar seu tempo
para compartilhar conhecimento conosco e até uma próxima oportunidade. Fraterno abraço. Isso aí que eu falei é a mais pura verdade, assim. É isso, a gente tem que conviver com a realidade. De ilusão nós já estamos cheios, nós estamos no mundo de Maia. Chega de ser enganado, chega. É desagradável ser enganado, mas todo mundo acha mais cômodo ser enganado. Então, que continue quem quer ser enganado. Livre-arbítrio, né, que falam. Gente, fraterno abraço, um feliz sempre, até a próxima semana. Tchau.